Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar com você aqui, nesse dia, um texto que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo de número 12. A partir do verso de número 1, nós vamos ver essa história com o rei Roboão, que assumiu o reinado no lugar do seu pai, Salomão. É muito interessante essa história, porque assim que Roboão assume o reinado de Israel, ele recebe a visita do povo, de uma comitiva. E a comitiva vai indagar a Roboão acerca dos altos impostos que o seu pai estava impondo sobre aquela nação, e pediu para que ele diminuísse aqueles impostos. A Bíblia nos diz que Roboão vai consultar as autoridades de Israel, os anciões, aqueles que certamente eram conselheiros também do seu pai. E eles disseram para Roboão que era necessário, de fato, diminuir a pressão sobre o povo e diminuir os impostos, que estava pesado para aquela nação. Mas ele não ficou contente com o conselho das autoridades de Israel, e a palavra nos diz que ele vai buscar conselho com seus amigos, aqueles que cresceram com ele no palácio, jovens como ele. Os jovens disseram que ele tinha que ser, na realidade, mais duro do que o seu próprio pai, que ele tinha que impor a sua autoridade. Ele não podia certamente dar mole para aquela nação. Agora você é o rei, agora você é o cara, agora você tem nas suas mãos aí o poder. Então, não pode afrouxar, não pode ceder à pressão do povo. E a comitiva volta depois de 3 dias, como Roboão havia pedido, para ver a resposta do rei. E a resposta do rei foi exatamente o conselho que os jovens amigos dele, grandes amigos, deram para Roboão. Disse: olha, eu não vou afrouxar nada, e pelo contrário, a coisa vai ficar mais pesada, eu vou aumentar os impostos. Isso gerou uma rebelião, e a partir daí houve uma divisão da nação de Israel, como o reino do sul, o reino do norte. 10 tribos seguiram uma direção e as 2 tribos seguiram outra direção, 2 tribos na dinastia de Davi. E esse texto nos faz refletir, querido. Primeiro, sobre os conselhos. Onde nós temos ouvido os conselhos, onde nós temos buscado os conselhos que precisamos nas tomadas das nossas decisões. Às vezes, os amigos nem sempre vão trazer conselhos que sejam segundo a vontade e a direção de Deus, que seja o melhor para nós. Até mesmo existem circunstâncias, os amigos vão querer até enaltecer a nós mesmos, vão querer encher o nosso ego, e muitas vezes nós nos achamos e seguimos os conselhos que não são conselhos sábios e que não vão nos levar para um bom lugar. Nós precisamos tomar muito cuidado, estarmos sempre atentos para os conselhos que recebemos, quem nós pedimos esse conselho. Isso trouxe uma consequência tremenda para a nação. E às vezes uma decisão nossa pode trazer uma consequência para a nossa vida e para a nossa casa. Possamos buscar os conselhos na fonte correta. E a primeira fonte é a palavra de Deus, que é o nosso livro de regra e de fé, e que tem resposta para todas as coisas. Possamos buscar conselhos com pessoas que têm buscado ao Senhor, têm tido intimidade com Ele, pessoas que desejam agradar o Senhor e servir ao Senhor, pessoas que estejam dispostas de fato a nos dizer a verdade, por mais às vezes difícil que seja ouvir a verdade, mas esses são os verdadeiros amigos,
aqueles que vão nos confrontar, aqueles que vão dizer nem sempre aquilo que queremos ouvir, mas principalmente aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor nos ajude, querido, a termos bons conselheiros. Que o Senhor nos ajude a buscarmos os conselhos na palavra do Senhor, palavra essa revelada a nós. No nome de Jesus, querido, é que eu tenho pedido para que você seja abençoado, você e a sua casa. Muito obrigado.